Olá, bom dia, tudo bem, gente? Desculpa meu pequeno atraso, eu estava em um atendimento, finalizei agora e vim aqui conversar com vocês. Tá, pronto. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão bem polêmica, que é sobre ficar sem comer emagrece. E eu fico muito tempo sem comer, ou ai, Nutri, eu não como nada e continuo sem emagrecer. O que acontece? Meu metabolismo é muito lento. E vou falar com vocês também sobre a diferença de emagrecer e perder peso. Muita gente não sabe, mas tem uma questão super importante, é uma diferença muito importante e definitiva para a gente conseguir atingir nossos resultados, tá? Então eu vou deixar aberto, tá, gente? Façam qualquer pergunta que vocês tiverem, se tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. Ontem me passou batido, foi minha primeira live. Eu falei que eu responderia as questões, só que eu esqueci, assim, fiquei tão emocionada de acabar a live que eu acabei não abrindo espaço para as perguntas, então hoje eu prometo fazer, tá bom? Bom, então vamos lá. Muitas pessoas acham que o simples fato de parar de comer vai emagrecer pelo simples fato de que a gente ganha peso, né, com um excesso de consumo de alguns determinados alimentos. Então faria sentido, né, a gente emagrecer quando a gente restringe esses alimentos, certo? Mas se a gente faz uma restrição energética muito grande, a gente acaba prejudicando todo esse processo. E é por isso que é tão importante ter um acompanhamento para a gente conseguir atingir nossos resultados legais, tá bom? Qual que é a diferença de emagrecimento e perder peso? Alguém aqui sabe? Não? Emagrecimento, gente, é quando a gente tem a redução de gordura corporal, tá? E o perder peso, a gente perde peso de balança. Só que ali a gente não tá levando em consideração se isso foi músculo, se isso foi gordura, tá bom? Então, o que acontece? Se eu faço uma restrição muito grande, eu posso até perder peso, mas foi avaliado do que foi esse peso? Porque se eu perdi peso, só que esse peso foi de massa muscular, não foi legal, tá? E por que isso acontece? Eu imprimi duas coisinhas e eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, consegue ver? Que tem aqui o antes, o depois, né, da restrição. Voltei. E por que isso acontece, gente? Quando a gente tem uma restrição energética muito grande, a gente causa aí uma redução de massa muscular. Quanto mais músculo eu tenho no meu corpo, maior é o meu metabolismo, mais rápido é o meu metabolismo. Então veja essa outra, hoje eu vim toda cheia de materiais para vocês. Essa outra imagem, conseguem ver? As duas silhuetas têm 90 quilos. Só que uma silhueta com muita massa muscular e a outra com pouca, com muita gordura corporal. Então, gente, no caso, essa pessoa aqui com muita massa muscular, ela tem um metabolismo basal muito acelerado, porque ela tem muito músculo. Já essa pessoa com tecido adiposo, né, em abundância, ela tem um metabolismo basal um pouco mais lento. No final da live, se possível, pode me dizer se jejum intermitente é bom e eficiente para todos os biotipos? Júnior, eu vou passar bem superficial, porque depois de amanhã, se eu não me engano, é o tema de jejum, low carb e cetogênica, tá? Eu vou abordar essas 3 dietas aí, aprofundar um pouquinho mais, combinado? Então, gente, nós temos que pensar que a nossa alimentação, ela tem que ser ajustada não para perder peso. A gente tem que ajustar para ter a possibilidade de ter um ganho de massa muscular e essa massa muscular
vai ajudar aí a acelerar nosso metabolismo basal e isso aí vai fazer com consequência, né, a gente reduza peso, né, reduza gordura. Combinado, gente? Então, e assim, o que acontece em jejum prolongado, né, desacompanhado, sem planejamento, a gente fica com aquela fome desesperada e aí eu vou comer mais nas próximas refeições. Ou, Nutri, eu não como nada durante o dia, mas aí eu vou lá e como uma bolachinha de maisena no meio da tarde, ou um biscoito de água e sal, entende? Então, assim, a gente tem que pensar nos estímulos que a gente está dando para o nosso organismo, qual é a produção de insulina que está acontecendo aí, essa questão da insulina, de carga glicêmica, eu vou aprofundar com vocês também em outra live, mais para o fim das nossas lives, que eu acho muito importante a gente ter essa consciência do que é carga glicêmica, do que é índice glicêmico e como a gente pode fazer para melhorar essa situação. Mas basicamente, gente, fazendo um resumo aqui de hoje, ficar sem comer não emagrece, ficar sem comer faz perder peso. Só que não é legal porque ficar sem comer faz a gente perder massa muscular. E eu sempre digo, massa muscular, a gente tem que idolatrar ela. A gente tem que fazer de tudo para preservar ou aumentar, tá? Então, essa questão, a grande maioria das vezes que eu pego pessoas buscando emagrecimento, estão fazendo uma ingestão alimentar muito, muito baixa. Uma pessoa que teria necessidade, vamos supor, de 1.800 calorias, ingerindo 600. E o que acontece, né? Da onde o nosso corpo tira essa energia? A gente tem os estoques nos nossos adipócitos, nas nossas células de gordura, que são emergência, né? Para emergência. Então, o nosso corpo guarda essa energia para momentos críticos. E aí a gente tem nossa massa muscular, nosso glicogênio muscular. Então, se quanto mais energia, né? Quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu gasto. Não faz todo sentido, quanto menos energia eu estou ingerindo, eu tenho que usar esse glicogênio muscular aí como fonte de energia. Então, nosso corpo usa nosso glicogênio muscular para energia e deixa os adipócitos, né? Deixa a gordurinha ali guardada nos adipócitos. Então, gente, a gente ficando sem comer, né? Fazendo grandes restrições por longos períodos, a gente acaba fazendo o caminho reverso do que a gente quer, tá? Então, o segredo é respeitar nosso organismo, comer quando tem fome, tá? Não precisa ficar, isso aí, para emagrecimento, não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas, tá? Comer de 3 em 3 horas é importante para algumas estratégias, né? Para quem tá buscando ganhar muita massa muscular, e aí tudo bem, mas é outro foco. Tá? Então respeitem o seu organismo, sentiu fome, coma alimentos de qualidade, por isso que quando adoecemos perdemos massa muscular, né? Porque massa muscular é consumidora de calorias, exatamente, quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu gasto, tá? Então, quando a gente está tendo um déficit grande, né, ou precisando de muita energia, no caso de alguma doença que aumenta muito o nosso metabolismo, né, nosso fator injúria, que a gente chama, nosso gasto energético aumenta para combater essa doença e aí nossa massa muscular, ela vai embora para isso, tá bom? Então, gente, respeitem o organismo, comam quando tem fome, mas comam com qualidade, tá? Comida de verdade, evita os industrializados, que até é o tema que nós vamos abordar amanhã, que é alimentos industrializados. Eu vou ensinar para vocês como ler os rótulos e como a gente faz as trocas saudáveis e as escolhas melhores, tá? Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma? Quem não conseguir assistir, né? Quem não tá conseguindo assistir agora e vai assistir depois, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, que a gente responde.
E como prometido, né, que eu disse que toda live eu entregaria um material, o material que eu separei para vocês hoje foi dos benefícios de chás. Então eu fiz um material com alguns chás, chá diurético, chá laxativo, enfim, vários benefícios e quais são os chás que ajudam para esses tópicos. E quem quiser já sabe, é só deixar o e-mail nos comentários do post, por favor, e marcar algum amigo para assistir a live também, que aí eu mando no e-mail. Combinado, gente? Então eu quero que vocês guardem muito na cabeça essa imagem, tá? Dos 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo, porque muitas vezes a gente não perde o peso na balança, só que a gente tá fazendo uma troca aí de tecido adiposo para tecido muscular, tá? E essa troca é sempre legal. Então, gente, sem neura, sem aquele pensamento imediatista de preciso emagrecer 10 quilos em um mês. Não vai acontecer, tá? A gente não emagrece 10 quilos em um mês. A gente pode perder 10 quilos em um mês, mas é a massa muscular. Então, assim, o emagrecimento ele é um processo lento, tá? E um emagrecimento saudável ele deve ser assim. A gente não deve esperar perder 10 quilos em um mês, sendo que a gente não ganhou 10 quilos em um mês. Então, esse emagrecimento ele é proporcional, tá bom, gente? Jejum intermitente ajuda no auto-reparo do intestino. Dependendo da patologia, o jejum é super recomendado, mas um jejum assistido, né? Um jejum adequado, porque principalmente a gente precisa avisar o tanto que a gente está nutrindo esse corpo, né? Para esse auto-reparo acontecer. Então não adianta a gente fazer um jejum para a gente dar um descanso, né? Para o trato gastrointestinal, que é muito legal. Só que as refeições subsequentes não têm uma qualidade legal. Então, sim, é legal, mas muito bem acompanhado esse jejum tem que ser, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Não? Bom, gente, então é isso, a nossa live de hoje. Se também vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que eu falasse, que eu abordasse com vocês para as próximas, fiquem à vontade para deixar de sugestão, tá? E amanhã falaremos juntos aí dos alimentos industrializados. Vou dar uma desmistificada aí em alguns alimentos saudáveis para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todos e um beijo, até amanhã.